você deu 2 toques na gravação. Deixa eu ver. Tá contando o tempo? Tá. Ah, depois eu edito. Mas vamos ao erro de Coloca gravação. um erro de gravação no final. Olá! Meio quebrado, mas olá, né? Hoje eu vou trabalhar com vocês um pouquinho sobre a parte do porcelanato líquido. Eu vou colocar uma fotinha aqui no cantinho pra vocês. Do porcelanato líquido da Dry Leves. E vou falar um pouquinho sobre a diferença do porcelanato pro epóxi. Eu tô sem resina epóxi aqui na loja, mas eu pretendo demonstrar para vocês também, né? Eu estudei um pouquinho com o pessoal da fábrica, falando com eles na parte química do negócio, né? Para entender um pouco como é que é diferente, como funciona. E uma das coisas que eu achei mais interessante que os químicos falaram foi que a resina epóxi, ela pode estragar o seu molde de silicone, porque com o tempo ela vai arrancando pequenas camadas do silicone e ela acaba rasgando depois. E já no caso do porcelanato líquido é mais difícil isso acontecer, porque o porcelanato líquido ele é uma mistura 100%. Deixa eu desligar o ventilador aqui que tá fazendo um barulho a mais. É pro outro lado que desliga. Não, tá certo? Eu vou ajudando, tá desligando assim. Então é assim, eu vou falar um pouquinho sobre porcelanato líquido e resina epóxi, para vocês entenderem mais ou menos a diferença. A resina epóxi normalmente ela vai amarelar, tá? Porque ela não tem um tratamento especial anti-amarelamento. Existem resinas epóxi que são anti-amarelamento? Não, existe resina epóxi cristal, tá? Ela é um pouco mais cara do que o padrão. O pessoal reclama muito no... Fecha o WhatsApp web pra mim, ó. Não, o pessoal fica ouvindo fazer... o pessoal reclama muito falando que a resina epóxi é mais barata. Eu gosto de... Eu vou botar um meme. Então assim, na verdade não é que é mais em conta, tem diferença. A Dry Leves, a Elastiment, né, com porcelanato cristal, ela trabalha com 100% de endurecimento. Então o produto vai ficar perfeito e cristal também. Olha aqui, ó, eu fiz uma pigmentação com tinta sublimática, dá até pra ver que é meio amarronzada aqui a borda, né? Focou aí? Uhum. Legal. E a parte superior eu coloquei cristal, olha que cristal bonito. Top. Ainda tinha os glitters aqui, né? Eu coloquei os glitterzinhos, ficou lindo demais. É um diamantezinho, diamante gigante, né? Geralmente usado para as meninas que trabalham com aquela parte de fazer a unha, né? E a galera faz a unha e coloca do lado um diamante cristal, assim, muito bonito. E esse aqui pode ser vendido R$50 sem qualquer problema. O pessoal vai pagar sem dó. Dá uma chorada, você faz 40, mas, a quantidade de ml que gasta para fazer isso não é muito grande. Depois eu falo um pouquinho sobre custos e gastos na resina epóxi, tá bom? A gente calcula tudo em ml. Mas a resina epóxi é melhor. Não, não é. Não é que ela é melhor. A resina epóxi o pessoal está acostumado, né, com o único produto existente na linha epóxi. Existia. Agora nós temos o porcelanato líquido cristal da Elastiment, da linha Dry Leves, né? Por que eu falo tanto desse porcelanato? Porque ele tem 100% de enrijecimento. Ele é um porcelanato 100% resina, né? Ele vai ter o endurecimento total dele, ele não vai emborrachar, ele não vai amarelar. Aliás, dos informativos que nós temos aqui no nosso material é informando que ele é anti-amarelamento, tá? Ele tem um processo de aplicação muito mais rígido e tudo mais, né? Muito bacana. É ideal para aplicações em camadas rígidas ou acabamentos, né? Então você pode fazer, por exemplo, a minha bancada, eu posso forrar ela com porcelanato, passar um adesivo, colocar o porcelanato por cima, vai ficar um diferencial. Aliás, eu quero ver se eu filmo também fazendo um banquinho, eu tô para comprar um banquinho de madeira para fazer. Logo logo eu vou fazer um banquinho diferente, uma coisinha mais bonitinha para vocês verem. A intenção hoje é mostrar um pouquinho sobre pigmentação também, tá? Por que usar o porcelanato líquido da Elastiment e não a resina epóxi? Vamos por base de cálculo. Hoje esse produto no site escutovelho.com.br
ele deve estar saindo em torno de mais ou menos uns R$190. Se vocês entrarem lá e colocarem o cupom de desconto CRIS2021, tá aqui do lado do cupom, vocês vão ter desconto de 5% nos produtos que vocês comprarem, tá? Eu friso muito a ideia do porcelanato porque é um produto que foi desenvolvido e criado por químicos e muito testado anteriormente. Exemplos de amarelamento, né? Vamos lá. Ó, eu tenho um amarelamento epóxi, tá? Dá pra ver amarelo? Dá. É a linha epóxi amarela. Aí você fala, mas a Elastimate desenvolveu o produto que não amarela? Sim. Aí eu tenho o cristal totalmente transparente, lindo, ó. Eu acho que fica até brilhando aí na câmera. Pior que fica. Top demais. Cristal mesmo, transparente, tá? Eu já fiz alguns outros itens para poder demonstrar com foto, para ver se ele fica legal. E esse aqui ficou exposto ao sol durante 2 dias e continua do mesmo jeito, tá? Sol não intenso o tempo todo, porque lógico que eu não vou deixar o produto lá largado no sol o tempo todo. Mas algumas horas por dia, né? Já ficou, ele já tem, acho que mais ou menos uns 7 dias já. É rigidez total, ó. Entendeu? Muito rígido. Tá? É um produto muito bacana e eu fiz algumas diferenças, alguns itens diferenciados, ó, fazendo pequenas camadas, tá vendo? Ficou bem bacana com camadas também, né? Tava estudando como é que eu faço a aplicação com camada. É um moldezinho de silicone que forma como se fosse uma bolinha, né? Normalmente eu faço uma parte de baixo, aí depois eu faço a outra parte e depois eu completo. Entendeu? Para poder colocar algo dentro é a mesma coisa, você tem que fazer uma parte de baixo, bota um pouquinho, aí coloca o produto aqui, o objeto que você quer aqui dentro. A ideia, na verdade, por exemplo, é você poder colocar uma mecha de cabelo, a primeira mecha de cabelo da criança, o primeiro dente de leite que caiu, e vai eternizar o produto em um chaveiro para o cliente, podendo cobrar quanto você quiser. É muito bacana a ideia. Além disso, ainda tem outros itens que a gente pode estar utilizando. Eu não sei se está aqui minhas pulseiras. Ah, tá aqui. Legal. Eu fiz pulseira. Esses são os dois são o mesmo molde, tá, gente? É que vocês estão vendo aqui um maior que o outro, porque na verdade eu usei o original do molde e não estiquei ele, né? Então eu não aqueci o material, não cheguei a pegar o material para esticar ele. E esse aqui eu coloquei numa garrafa. Isso mesmo, eu coloquei numa garrafa. Eu fui apertando ele na garrafa, ele foi esticando, até o ponto que ele ficou bem mais largo do que o padrão. Então eu tenho 2 medidas aí já diferenciadas para trabalhar, é bem bacana essa ideia. Os anéis são feitos do mesmo jeito, tá? A ideia de fazer um anel também é mais ou menos nesse estilo. A gente faz um anelzinho e depois a gente coloca em algum local para enlarguecer. Se você tiver aqueles medidor de anel, ajuda bastante, porque aquele medidor de anel é justo um moldezinho para você aquecer, para você poder colocar o seu produto. E quando que você faz isso? Após o enrijecimento, mais ou menos depois de 8 horas, você já tem essa maleabilidade, né? De poder tirar ele e esticar ele enquanto for necessário. Mais ou menos 8 horas, ele já dá essa disponibilidade para você. Em 3 horas ele tem um enrijecimento muito bom. Eu prefiro esperar de um dia para o outro, então eu faço a aplicação, por exemplo, de manhã, à tarde eu vou esticar ele. Ou eu faço à noite, né, umas 7 horas da noite, no dia seguinte eu tento esticar ele. Normalmente eu faço esse esquema no período da manhã. Chego de manhã na loja, faço a minha mistura, né? São 2 partes do componente A para uma parte do componente B, né? Eu não tenho balancinha, não sei se vocês viram aqui, não tem a balancinha, mas eu utilizo seringas, né? E conto em ml. Então eu tenho uma seringa para o componente A e uma seringa para o componente B, para dar a diferença, né? Como você sabe qual seringa é qual? Eu escrevi uma letra para ficar mais fácil, aquele marcador de texto, aquela caneta de escrever em CD. Eu vou utilizar hoje para pigmentação, eu posso utilizar tinta velha, né? Que é a tinta velha de sublimação, né? E eu tenho tinta pigmentada também, que é a tinta da impressora Epson. Deixa eu pegar aqui para vocês verem, ó. Tinta Epson original também, pigmentação fica top também, tá bom?
Então vocês podem utilizar resto de tinta também, pode usar, que fica no dispenser, para ajudar a pigmentar as cores escuras, fica bem legal também. Normalmente eu abro essa parte aqui, eu vou pedir pro meu ajudante abrir aqui para mim. Dá a mão aí. Eu tô com a minha patinha machucada, então eu não consigo fechar. Eu tive um acidente de moto, quem não ficou sabendo, mas graças a Deus eu tô bem melhor, passei por 2 cirurgias, já tô zerado e gravando para vocês. Então eu vou usar aqui essa tinta. Aí vocês devem estar se perguntando, pô, mas como é que você vai despejar a tinta e tudo mais? Eu comprei no Mercado Livre, tá, gente? Esses conta-gotas aqui, ó, veio um monte numa caixa. Então ele ajuda e é pouquinhas gotas que você coloca para pigmentar, chega mais ou menos umas 6 gotas para ter uma pigmentação muito forte, né? A mistura eu vou fazer no copinho descartável, mas vocês podem usar um becker de silicone se vocês quiserem, né? É que ele vai ficando sujo com o tempo, você tem que lavar bem o becker para poder sair os tequinhos, tá? Senão fica os cristalzinhos aqui dentro. Vou utilizar glitter, é aquele glitter comprado em lojinha de papelaria, né? Então eu vou utilizar glitter nesse aqui também para pigmentação. E os pigmentos eu também posso utilizar aquelas tintas PVA, né? Que é aquela tinta básica para EVA. Vocês podem utilizar tinta de pintura de MDF. Deu uma travada aqui. Tem tinta, aquela tinta que você usa para pigmentar, a tinta que você vai pintar a casa também, no depósito de materiais de construção você pode comprar também, tá bom? Então as adaptações são muitas, tá legal? Primeiro eu faço a mistura, depois eu pigmento. Então eu vou dar uma pausinha aqui daqui a pouco, vou demonstrar primeiro para vocês como é que eu faço a mistura. E já eu vou dar uma pausa. Pera aí, vamos fazer a misturinha, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo. Então a mistura vocês viram que é 2 partes do componente A e uma parte do componente B. No meu caso eu usei 20 ml, né, do componente A, que é a resina, e o endurecedor eu usei 10 ml, 2 para 1. Aí eu sempre deixo a seringa puxada assim, ó, para evitar secar a ponta e estragar, tá? Então você usa várias e várias vezes a mesma seringa sem problemas, tá bom? Eu vou misturar, né? E agora, ao misturar, eu faço a mistura normalmente, eu faço o que? Eu coloco um toast aqui embaixo. Aí eu vou ver se depois eu filmo para vocês, para acelerar o vídeo e não ficar muito grande, né? E faço a mistura natural aqui, ó, bem suave. Eu utilizo um palitinho, ó, para estar fazendo a mistura. E eu já volto com vocês, vou dar uma pausinha aqui, daqui a pouco eu volto mostrando a pigmentação. Então eu fiz aquela mexidinha básica. E eu não sei se vocês conseguem ver, mas o material é muito cristal mesmo, é bem transparente, ó. Deu pra focar aí? Deu. Então é bem transparente mesmo. Eu costumo aquecer a base, ou eu uso a minha giro, ou eu uso uns toastzinhos aqui embaixo, eu coloco em cima da minha fonte. Chega a ponto que se tiver muita bolha, parece que ferve o negócio, aí você só vem com uma espátulazinha arrancando as bolinhas que vai acumulando nas beiradas, né? 100% sem bolha, só se tivesse uma câmara bárica, né? Que aí é aquela câmara que remove todo o ar, né, por pressão. Eu já fiz alguns testes desse tipo, mas é muito caro, a gente não tem muita grana para investir nessa parte, a gente tenta aquecer por baixo. O aquecimento hoje eu acho que é o melhor. O detalhe é que o aquecimento ele acelera o processo de catalisação, né? Porque quando a gente mistura a resina com o endurecedor, ela começa a aquecer por si próprio também, tá? Deixa eu ver se eu acho a minha pistola de temperatura. Pega aqui para mim, ajudante. Obrigado. E apesar do material não estar quente o suficiente para queimar, ó, tá? Basicamente morninho. Se eu colocar para medir a temperatura, ele tá batendo 39 graus. Então
Então já está no ponto de começar a fazer o processo de pigmentação e depois passar para os moldes. Os moldes são moldes de silicone. Hoje eu vou fazer esses chaveiros aqui, que tem até encomenda para fazer. Tem 2 encomendas de chaveiro, ó, que eu tenho que fazer mesmo. E ele é em preto com glitter, né? Então eu vou pigmentar preto, colocar o glitter, continuar a mistura mais um pouquinho e já fazer as aplicações no molde aqui, tá bom? Vou utilizar esse conta-gotas para pegar a tinta. Eu coloquei 8 gotinhas. O conta-gotas, depois que eu usei, geralmente eu só dou uma chacoalhadinha nele e dispenso ele no lixo. Se quiser lavar, beleza, mas eu comprei muito, então eu tô ostentando. Aí você começa aqui, ó, nem parece que ele vai misturar, né? E aí eu vou fazendo a mistura dele e ele vai pigmentando todo ele. Se eu quiser mais densa a mistura, lógico, eu vou colocar um pouco mais de tinta. Se eu quiser mais claro, eu coloco ele mais claro, né? A minha intenção não é deixar muito escuro, né? Eu quero deixar um preto não 100%, né? Vai ficar um preto um pouco mais clarinho, mais transparente, né? Para que o glitter faça a sua ação de trabalho também, fica muito bonito. É legal vocês aprenderem a contar as gotas que vocês colocam, porque de acordo com as gotas que vocês colocam, você aumenta ou diminui o pigmento, tá? O pigmento em si, você tem que saber calcular e dosar bem também para não colocar muito pigmento e não estragar a mistura da resina, a mistura química, tá, gente? Você pode fracionar a mistura também se você achar melhor, né? Se você achar necessário, pode fazer o fracionamento da mistura, mas ao fracionar e aumentar muito o tamanho, a quantidade de pigmento, você pode gerar um problema na catalisação final do produto. E a catalisação final do produto, ela depende única e exclusivamente da sua medida do seu pigmento. Eu vou misturar a resina, vou misturar o endurecedor e vou colocar o pigmento. Se eu colocar muito pigmento, corre o risco de emborrachar a mistura, tá, gente? E aí não fica legal. Tem alguns produtos que emborracham mesmo. Já o produto da Elastimate é mais difícil, né? O emborrachamento, mas pode vir a acontecer se você colocar tinta demais, né? Então não precisa colocar muita coisa. Você viu que foi 8 gotinhas, ficou bem escuro, né? Vou aplicar o glitter. Normalmente eu uso uma pazinha, uma colherzinha, ou eu faço o despejo direto do material, né? Ah, mas como é que vai ficar essa mistura por causa desse glitter que você colocou? O material não vai assentar no fundo, como ele é autonivelante. Então, assentar sim ele vai chegar a assentar. Até tem um aqui que assentou bem no fundo, ficou muito bonito. Vocês podem ver que o glitter ele assentou bem, né? Ficou muito forte no fundo e atrás não. Então a minha ideia foi essa mesmo, mas se você não quiser que o glitter caia todo para o fundo, a mistura tem que ficar bem homogênea, bem dura, né, rígida, conforme vocês estão misturando aqui. Ela tem que ficar bem rígida e quando ela tiver quase endurecimento total, aí sim você faz a aplicação. Como assim? Vai ficar quase uma gosminha daqui a pouco. Quando ela atinge, se tiver um medidor de temperatura, ajuda. Quando ela atinge a faixa de 45 graus mais ou menos, né? Ela começa a endurecer mais. Ela está em 41 agora, estávamos em 39, né? Então ela começa a endurecer um pouquinho mais. Como a minha intenção é realmente ele ficar lá embaixo, eu vou deixar lá embaixo. Para evitar sujeira, eu sempre tenho um pedacinho de papel higiênico que eu pego, só um tequinho, rende muito, para poder limpar o palitinho que eu estou fazendo a mistura, tá? Então
Então isso ajuda a não sujar minha mesa, estragar a sua mesa e tudo mais, já que você está mexendo com resina. Ah, por que eu uso luva? Para minha mão não ficar grudenta, né? Porque a mão fica meio colando, não gosto. Aí eu gosto de usar luva, tá bom? Eu não vou pigmentar mais nada daqui a pouco, então já vou deixar esse aqui fechado. Eu peço desculpas aí pelas posições, que meu braço está bem dolorido ainda em recuperação, mas fé em Deus, logo logo eu tô 100% nativo, né? Vou dar mais uma misturadinha. Eu já estou chegando mais ou menos na temperatura que eu quero. O intervalo de tempo, você tem até uma média de 50 minutos para você fazer a sua mistura, catalisação, tirar as bolhas e tudo mais, tá? Eu só não recomendo mais de 50 minutos, porque ele começa a endurecer demais, aí fica difícil dele preencher, por exemplo, o molde mais molinho, entendeu? O molde de silicone não consegue preencher as beiradas, ou ele não chega na parte onde faz a curvinha do acesso do chaveiro. Isso pode te prejudicar um pouquinho, tá, gente? Eu vou dar uma pausa e vou aproximar mais aqui para vocês verem a aplicação bem de perto, e aí a gente já começa a aplicação direto no molde, legal? Vamos lá. Vamos lá, ó. Então eu fiz a mistura, né? E agora eu vou fazer a aplicação, né? Deixando o mais livre possível aqui para eu poder despejar o material. Muito obrigado, vizinho. Só porque eu tô gravando, você resolveu vender a buzina? Obrigado, viu? O povo aqui é abençoado. Eu acho que eles adivinham quando eu tô gravando, não é possível? Bom, vou fazer a aplicação agora. Espero que esteja bem visível aqui para vocês verem. Eu vou tentar aproximar um pouquinho mais a câmera, né? E vou fazer a aplicação no molde para vocês verem como é que vai ficar. Sempre bem devagarzinho, tá? E um filete contínuo, ó. Evita gotejar, tá, gente? Perfeito. Aplicado, eu vou completar os outros moldes e já volto com vocês. E com 30 ml eu consigo fazer essa quantidade. Eu geralmente utilizo conta-gotas no finalzinho para aproveitar o máximo possível, né, da resina. Ainda fica algumas bolinhas às vezes, né? Mas aí são detalhinhos que vai saindo aos poucos. Se vocês quiserem colocar essa base em cima de uma área quente, também ele vai fervendo e vai tirando todas as bolinhas de ar também, tá? São 30 ml e eu consigo fazer tudo isso aqui, ó. E vamos às continhas básicas, tá? Aí a gente vai fazer uma continha na calculadora, eu vou demonstrar aí para vocês quanto eu gastei de resina. Vamos imaginar que nós temos aí 1,5 litro nós temos aí 1,5 litro de porcelanato cristal, né? E nesse porcelanato cristal, né, nós utilizamos agora 30 ml para fazer 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui não conta porque na verdade eu só fiz o preenchimento, vou preencher depois com outra cor, né? 5 colares mais 3 pingentes e um anel, tá? 30 ml, apenas 30 ml, são 20 ml do componente A e 10 ml do componente B, tá bom? Suponhamos que são 1.500 ml, né? E desses 1.500 ml que eu gastei R$190, né? Eu divido esses R$190 por 1.500 ml, que vai dar uma faixa de 13 centavos, na verdade 12,66, né, antes do meu periódico. Vou colocar, arredondar 13 centavos, para fazer 13 centavos, tá? Para fazer 1 ml, certo? Então eu vou chutar alto, um pouquinho mais caro, né? Vou jogar 15 centavos por ml, vezes 30, que dá R$4,50 de custo, né? Somente da resina, somente do porcelanato. Isso vai auxiliar vocês muito. Por quê? Porque
4,50, tá? 4,50 para fazer tudo isso. Cada colar desse é vendido a R$25 pro cliente final, né? E se você quiser vender em atacado, você pode vender em atacado também, se tiver vários moldes, você pode vender a R$10 cada colar desse e você vai ter um lucro absurdo. Mas vou fazer de conta que eu só consigo fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 colares a cada 30 ml, tá bom? Então se eu pegar esses 4,5, que é R$4,50, e dividir eles por 6 colares, cada colar tá saindo por 75 centavos. Aí você vai falar, ah, Cris, mas você usou tinta, tem que contar a tinta. Legal. Arredonda seu custo para R$1. Chuta alto, porque eu usei 8 gotinhas. Ah, mas você usou glitter. Ah, legal. Um pote desse dura muito mesmo, tá? Potinho de glitter dura muito mesmo. E o custo fica muito baixo. Então chuta o custo para R$1, tá? O mais caro, eu acho que é a linha do colarzinho, que é o cordão, né? Eu tenho os cordãozinhos que eu comprei, ó. Acho que eu consigo mostrar para vocês. Então esses cordãozinhos que eu comprei justamente para fazer as aplicações, eu acho que o mais caro que eu gastei foi o cordão. Que foram 20 cordões e eu devo ter gasto uns R$30 mais ou menos. Então vamos chutar alto que a produção de cada um gastou R$3 e eu vendo a 10 no atacado e a 25 no varejo. Olha o seu lucro, olha o seu benefício. Eu espero que seja muito útil para vocês. Eu volto com o resultado final amanhã, mas hoje ainda para quem está assistindo o vídeo, tá bom? Vou dar uma pausa aqui e fazer a aceleração do dia seguinte. Ah, brincadeira, vou dormir e depois eu volto e pego. Voltamos! Eu já desenformei tudo, ó. A corujinha ainda eu vou jogar uma camada a mais aqui atrás, porque ela ficou meio fundinha, meio rasinha, né? Eu vou colocar uma camada a mais. Então, ó, eu posso tirar da forma e colocar novamente, né? Sem qualquer problema. Com as duas mãos é mais fácil do que com uma só. Eu estou meio debilitado. Para quem não sabe e pegou a conversa do bonde andando, eu caí de motoca. Me machuquei, mas não parei de trabalhar. Essas são as bolinhas que a gente fez, ó, ficou lindo, acabamento espetacular. A ideia agora é eu fazer o que? Eu colocar um pingentinho aqui e usar como colar ou chaveiro, tá bom? Então, são as bolinhas. A intenção dessa bolinha maior, por exemplo, é eu pegar essa menor e colocar aqui dentro. Então, por exemplo, vou preencher só metade. Aí eu venho com ela pela metade, né? Vou colocar só metade aqui no nosso molde que a gente tem aqui, né? A grandona. Só metade. E aí eu pego essa menorzinha e solto ela aqui dentro, ó. Tum! Aí depois eu preencho completo. Ou seja, eu vou ter um planetinha dentro do outro. Olha as ideias, olha as ideias. Vocês já estão pegando o macete das ideias. Esses são os colares que ficaram prontos. Já tirei da forminha porque a minha esposa maravilhosa veio me ajudar. Porque eu sozinho não consigo, né? Então, sabe como é que é? Tá de cameraman hoje. Câmera girl. O anel ficou lindo também. Eu vou fazer o acabamento dele. Esse aqui é encomenda de cliente. Lindo. E esse é o nosso porcelanato líquido cristal da Dry Leves e encontrado no site do escutovelho.com.br. Não se esqueçam, deixei o cupom na descrição e vou colocar aqui para vocês verem também o cupom. É Cris 2021. Se tiverem dificuldades e tudo mais, meu WhatsApp também está na descrição, podem me chamar, eu auxilio vocês. Eu, além de suporte da linha Transfix, hoje eu estou dando suporte também para alguns produtos da linha Elastamente. Estou começando, estou aprendendo. Se Deus quiser, logo suporte total. Muito obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Peço para que vocês compartilhem, comentem, dê like, por favor, e mantenham-se inscritos. Um abraço a todos e até a próxima.